A Verdade Sufocada, parte 18. A Contra-Revolução e os Estados Unidos. Ao longo das últimas décadas, a esquerda brasileira tem acusado os Estados Unidos da América de, em conluio com as Forças Armadas, ter participado ativamente da Contra-Revolução, que depois o presidente João Goulart. Na mídia, nas escolas, em livros didáticos, em pichações, em panfletos, a nação americana é acusada no Brasil de ter tramado, apoiado e subsidiado o golpe militar de 1964, por intermédio da CIA. Durante os anos chamados Anos de Chumbo, prédios, lojas, estabelecimentos de ensino, enfim, tudo que representasse os Estados Unidos passou a ser odiado. Sendo alvo de atos terroristas, representações diplomáticas, propriedades e até mesmo cidadãos americanos residentes em nosso país. Dentre esses anos, podemos destacar 1. Explosão de uma bomba no consulado americano em São Paulo, em 20/3/1968, ferindo gravemente o transeunte Orlando Lovecchio Filho, que perdeu uma perna. 2. Disparos de armas de fogo contra a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, por desconhecidos, no dia 21/6/1968. Esse dia ficou conhecido como a Sexta-feira Sangrenta, pela quantidade de distúrbios ocorridos na cidade. 3. Assassinato do capitão Charles Rodney Chandler, do Exército dos Estados Unidos, em 12/10/1968. Ele cursava uma faculdade em São Paulo, determinado por um tribunal revolucionário da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, sobre a acusação de que era um agente da CIA. 4. Atentado à bomba às lojas Sears, multinacional americana, no bairro de Água Branca, São Paulo, em 27 de outubro de 1968. 5. Sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em 4/9/1969, no Rio de Janeiro, pelas organizações Ação Libertadora Nacional, ALN, e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. E 6. Tentativa de sequestro do cônsul americano Curtis Carly Cutter, em 4/4/1970, em Porto Alegre, pela VPR. Hoje está provado que a versão da participação dos norte-americanos na Contra-Revolução de 1964 se fundamentou em documentos forjados pela espionagem tcheca, que em 1964 atuava pela KGB no Brasil. Essa escandalosa farsa, denominada Operação Thomas Mann, foi montada por Ladislav Bittman, na época chefe do Serviço Secreto de Desinformação da Tchecoslováquia. Em fevereiro de 1964, Bittman veio ao Brasil inspecionar as fases iniciais da Operação Thomas Mann. Tal operação levou esse nome porque Thomas Mann era o secretário adjunto dos Estados Unidos. O objetivo do Serviço Secreto Tcheco era provar, com documentos falsos, que, por influência de Thomas Mann,
a política externa americana para a América Latina tinha sofrido um grande endurecimento após a morte do presidente John F. Kennedy. O Ocidente tomou conhecimento desses dados em 1985 pelo próprio Ladislav Bittman no livro The KGB and Soviet Disinformation, publicado em Washington, do qual extraio o seguinte trecho. Abre aspas. Queríamos criar a impressão que os Estados Unidos estavam forçando a Organização dos Estados Americanos, OEA, a tomar uma posição mais anticomunista, enquanto a CIA planejava golpes contra os regimes do Chile, Uruguai, Brasil, México e Cuba. A operação foi projetada para criar no público latino-americano uma prevenção contra a política linha dura americana, incitar demonstrações mais intensas de sentimentos anti-americanos e rotular a CIA como notória perpetradora das intrigas antidemocráticas. Fecha aspas. A Operação Thomas Mann dependia de canais anônimos para disseminar uma série de documentos falsos. A primeira falsificação, um press release da Agência de Informação dos Estados Unidos, na cidade do Rio de Janeiro, continha os principais fundamentos da nova política externa americana. O falso release foi mimeografado e distribuído em meados de fevereiro de 1964, numa simulação de envelope da Agência de Informações e difundido para a imprensa brasileira e políticos selecionados. Em 27 de 2 de 64, essa falsificação aparece no jornal O Semanário, com a manchete: Mann determina linha dura para os EUA. Nós não somos mascates para negociarem conosco. A segunda falsificação se constituiu de uma série de circulares. Pausa aí. Ô mulher, traz um pouco de água para mim, por favor. Obrigado, tô com a boca seca aqui, tô gaguejando o trem aqui. Voltando. Em 27 de 2 de 64, essa falsificação aparece no jornal O Semanário, com a manchete: Mann determina linha dura para os Estados Unidos da América. Nós somos os mascates não somos mascates para negociarem conosco. A segunda falsificação se constituiu de uma série de circulares publicadas em nome de uma fictícia organização, com o nome de, abre aspas, Comitê para a Luta contra o Imperialismo Yankee, fecha aspas. A falsa organização tinha por objetivo principal alertar o público latino-americano a respeito da existência de agentes da CIA, do DOD e do FBI, disfarçados de diplomatas. Obrigado, mulher. Eu te amo. Só um minuto aí, galera. Vamos lá. A segunda falsificação se constitui de uma série de circulares, publicadas em nome de uma fictícia organização, com o nome de Comitê para a Luta contra o Imperialismo Yankee. A falsa organização tinha por objetivo principal alertar o público latino-americano a respeito da existência de agentes da CIA, do DOD e do FBI, disfarçados de diplomatas. A terceira falsificação ocorreu em julho de 1964, quando a América Latina recebeu a, entre aspas, prova adicional, fecha aspas, das atividades subversivas americanas
na forma de 2 cartas forjadas, supostamente assinada por J. Edgar Hoover, ambas endereçadas a Thomas Brady, funcionário do FBI. A primeira com a data falsa, dando ideia de ter sido escrita em 2/1 de 1961, continha uma mensagem de parabéns pelo aniversário de 20 anos de serviço de Brady no FBI. Seu objetivo era autenticar uma segunda carta, datada de 15/4 de 1964, também para Brady, com a assinatura decalcada de J. Edgar Hoover. Nessa mensagem abaixo transcrita, Hoover cumprimenta Brady pelo sucesso de uma determinada, entre aspas, operação, fecha aspas, que pelo contexto qualquer leitor imediatamente associa ao, entre aspas, golpe, fecha aspas, que depôs João Goulart. Segue a carta. Abre aspas. Washington, D.C., 15 de abril de 1964. Pessoal. Caro Sr. Brady, quero fazer uso desta para expressar meu apreço pessoal a cada agente lotado no Brasil, pelos serviços prestados na execução da revisão. A admiração pela forma dinâmica e eficiente que esta operação em larga escala foi executada em uma terra estrangeira e sob condições difíceis levou-me a expressar minha gratidão. O pessoal da CIA cumpriu bem o seu papel e conseguiu muito. Entretanto, os esforços de nossos agentes tiveram valor especial. Estou particularmente feliz porque nossa participação no caso tenha se mantido secreta e de que a administração não tenha tido de fazer declarações públicas negando-a. Podemos todos nos orgulhar da participação vital do FBI na proteção da segurança da nação, mesmo além de suas fronteiras. Estou perfeitamente ciente de que nossos agentes muitas vezes fazem sacrifícios pessoais no cumprimento dos seus deveres. As condições de vida no Brasil podem não ser das melhores, mas é realmente muito encorajador saber que, pela sua lealdade e pelas realizações através das quais você tem prestado serviços ao seu país de forma vital, mesmo que não glamurosa, vocês não abandonam o trabalho. É este espírito que hoje permite nosso Bureau enfrentar com sucesso suas graves responsabilidades. Sinceramente, J. A. Hoover. Fecha aspas. Embora as revelações de Ladislav Bittman tenham sido tornadas públicas no ano de 1985, a imprensa brasileira nada publicou a respeito. Talvez, quem sabe, por não querer a opinião pública. Não querer que a opinião pública tomasse conhecimento da farsa, que durante anos foi imposta ao povo brasileiro. Em 17 de 2 de 2001, o escritor-filósofo Olavo de Carvalho tornou pública a verdade sobre a montagem dessa grande farsa, em artigo publicado na revista Época. Surpreendentemente, nenhum órgão da imprensa se interessou em entrevistar o ex-espião tcheco, que conseguiu, durante um longo período, impor ao povo brasileiro uma mentira de tão grave repercussão para as nossas relações com os Estados Unidos. A respeito do silêncio da imprensa, o filósofo Olavo de Carvalho, em matéria publicada no Mídia Sem Máscara, de 18 de 9 de 2002, declara, abre aspas, que desculpa haveria para o silêncio geral e uniforme da mídia em torno de revelações tão fundamentais, de fonte tão insuspeita, que poderiam modificar
de alto a baixo a visão de 4 décadas de história do Brasil? Não há desculpa, mas há explicação. Essas revelações tinham de ser ocultadas, precisamente porque modificariam a visão oficial de 4 décadas de história do Brasil, consagrada por um pacto de safadeza acadêmica e jornalista. Fecha aspas. Ora porra! Isso foi por mim, tá? A revista Veja, na sua edição número 1777, de 13/11/2002, publica a matéria O Fator Jango, de autoria de João Gabriel de Lima, onde este mesmo assunto é abordado. Para maior entendimento, transcrevemos a seguir a sua parte principal. Abre aspas. O básico desse enredo foi escrito nos anos 70 pela historiadora americana Phyllis Parker, na obra de referência 1964, O Papel dos Estados Unidos no Golpe de Estado de 31 de março. Phyllis entrevistou os principais personagens do episódio e teve acesso à maior parte da correspondência secreta. Chegou à conclusão de que o golpe de 1964 foi dado mesmo por brasileiros, não por americanos. Hoje, isso soa óbvio, mas na época, até por falta de bons livros em português sobre o assunto, imperava a versão esquerdista de que a tomada do poder pelos militares havia sido planejada em Washington e incluiria até uma invasão do Brasil por marines americanos. Phyllis mostra que os Estados Unidos realmente acompanhavam a situação de perto, faziam seus lobbies e sua política com a costumeira agressividade e tinham um plano B para o caso de o país entrar em guerra civil. Entretanto, nas palavras da historiadora, não há provas de que os Estados Unidos instigaram, planejaram, dirigiram ou participaram da execução do golpe de 1964. O resto é a teoria conspiratória. Fecha aspas. Ainda segundo a mesma revista Veja, Lincoln Gordon, embaixador americano do Brasil em 1964, em seu livro recentemente editado, fornece dados de bastidores sobre o relacionamento na ocasião entre os Estados Unidos e o Brasil. O autor do golpe contra João Goulart foi o próprio Goulart, disse o ex-embaixador americano à Veja na semana passada. Se ele fosse mais habilidoso, teria pressionado por suas reformas dentro do âmbito constitucional, em vez de ceder à tentação de seguir os modelos de Getúlio Vargas e Perón. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, de 31/3/2004, onde o assunto do apoio americano também é tratado, o jornalista Rui Mesquita declara, abre aspas, pergunta Estado, os americanos apoiaram os militares? Responde Rui Mesquita. É outra coisa que acho importante desmitificar. A ideia de que os americanos conspiraram junto com os militares. A verdade histórica é que não houve um período na história do Brasil em que tivéssemos uma posição tão hostil aos Estados Unidos, a partir do governo Costa Silva, já no segundo governo com Magalhães Pinto como chanceler. Por incrível que pareça, ele passou a adotar uma posição contrária aos Estados Unidos, com um tom já terceiro-mundista, que foi se acentuando na gestão de Gibson Barbosa, primeiro chanceler do governo Médici. No governo Geisel, com o chanceler Antônio Azeredo da Silveira, veio o pragmatismo responsável, que era uma posição de alinhamento automático contra os Estados Unidos, como líder do mundo ocidental na ONU. A Organização dos Estados Americanos, OEA, e em outros organismos internacionais. Isso nos levou a fazer Saddam Hussein nosso parceiro
privilegiado e ao rompimento de acordo militar com os Estados Unidos. Fecha aspas. Em novembro de 2002, escrevi um artigo intitulado "Os americanos não tramaram a Contra-Revolução de 31 de março de 1964", publicado no site www.temuma.com.br. Hoje volto a usá-lo nesse livro, com algumas modificações e sob o novo título A Contra-Revolução e os Estados Unidos. Sobre o assunto, a imprensa parece sofrer da mesma amnésia que acomete quando se trata do seu chamamento às Forças Armadas para pôr fim à República Sindicalista de Jango, ou quando das grandes manifestações populares saudando a Contra-Revolução de 31 de março de 1964.